E vamos iniciar fazendo a minha apresentação. Nós estamos aqui no curso Fitoterapia Aplicada à Saúde, promovido pelo Instituto Lapidar, uma iniciativa que foi tomada principalmente relacionada ao mês de setembro, no qual são realizadas campanhas que envolvem o Setembro Amarelo, que está relacionado à prevenção do suicídio, e agora, no mês de outubro, nós temos o Dia de Saúde Mental, em que também são realizadas atividades relacionadas aos cuidados necessários com a saúde mental, e a partir desses dois momentos foi que o Instituto Lapidar resolveu promover esse curso para que nós possamos ter conhecimento a respeito de plantas medicinais e fitoterápicos que podem ser utilizados para a saúde mental. Eu sou Ana Carolina Santana, farmacêutica, tenho mestrado em botânica, trabalho há mais de 24 anos com fitoterapia, iniciei lá na graduação com projetos de extensão que trabalhavam com comunidades, e essa parte de fitoterapia tradicional é muito rica em conhecimentos, e a partir daí fui tendo o interesse em me aprofundar, em adquirir mais conhecimentos a respeito da fitoterapia. Fui professora da disciplina, ainda sou também, e já estou no caminho aí há 24 anos, né? Tenho 24 anos de formada, e nesse momento falando um pouco sobre a situação atual da saúde mental, principalmente relacionada à pandemia. Vocês podem estar acompanhando pessoas ou serem próximos de pessoas que se apresentavam de uma forma relativamente considerada normal antes da pandemia e que, durante a pandemia, desenvolveram algumas reações inesperadas em alguns casos, e por esse motivo tiveram que buscar ajuda profissional. Eu tenho falado muito que a pandemia serviu de gatilho ou de um estímulo de estresse para que muitas pessoas desenvolvessem quadros de ansiedade, insônia e depressão, que são as três grandes situações que nós vamos falar hoje. Mas é claro que nós temos alguns níveis dentro desses problemas que precisam ser analisados para se verificar qual é o melhor profissional para fazer o acompanhamento desses pacientes. Nós temos situações de quadros de ansiedade muito graves, que impedem a pessoa, ansiedade, depressão, que impedem a pessoa de desenvolver suas rotinas. Então, é necessário que a gente entenda que nós podemos ser a porta de entrada, mas que nós, em algum momento, precisaremos encaminhar para outros profissionais. E quando eu falo assim, eu falo na amplitude dos profissionais de saúde, independente de ser médico, farmacêutico, nutricionista, eu não sei se tem alguma outra formação aqui, mas nós temos que sempre pensar na melhoria das condições de saúde do paciente, e por esse motivo, nós temos que fazer uma avaliação muito detalhada de como realmente o paciente se apresenta, certo? Algumas situações que nós vamos falar aqui são situações alarmantes e que estão relacionadas à pandemia. Para a gente ter uma ideia, o crescimento dos quadros de ansiedade, aqui nós temos um gráfico que não está com os dados muito corretos, porque pelos dados que estão disponibilizados no Ministério da Saúde, ultrapassaria aí os 100%. Mas, para se ter uma ideia, a ansiedade teve um crescimento assim, exponencial, principalmente entre jovens, entre 10 e 19 anos, relacionados a todas as dúvidas e angústias que eles desenvolveram durante o período da pandemia, as explicações, ao bombardeamento de informações que vieram na mídia, as fake news. Nós temos a depressão como a doença do século. Atualmente, no Brasil, nós temos aproximadamente 18 a 19 milhões de pessoas diagnosticadas com depressão, e mais algumas outras que podem não ter uma autovisão de que estão desenvolvendo quadros depressivos. Nós temos ainda alguns relatos de identificação do estresse pós-traumático
como também uma forma de impacto sobre a saúde mental. Além do estresse pós-traumático, nós devemos considerar também as situações de estresse que nos cercam durante o nosso dia a dia, porque nós sabemos que nossas rotinas diárias são muito intensas, né? Temos aqui nesse momento só mulheres, então nós podemos falar que geralmente nós desenvolvemos vários turnos de trabalho e nesses vários turnos nós temos que ter uma alta produtividade e em algum momento todas essas obrigações ou essas necessidades vão impactar na saúde mental das pessoas, então o estresse também pode ser considerado um estímulo para o desenvolvimento de alguma perturbação no equilíbrio emocional, na saúde mental, e nós temos o desenvolvimento da insônia, que pode estar associada a esses três fatores, que são a ansiedade, depressão e estresse, mas também pode ser uma perturbação única, que é considerada como insônia primária, e que também há necessidade de tratamento e acompanhamento. Tá? Um ponto fundamental que nós precisamos ter em mente é que esses pacientes que procuram um tratamento para essas questões que envolvem a saúde mental também vão necessitar de um acompanhamento próximo. E os profissionais de saúde devem ter disponibilidade para poder fazer esse acompanhamento próximo desses pacientes com o objetivo de resolver, melhorar as condições de saúde deles. Importante também que a gente entenda a diferença entre saúde mental e doença mental. A nossa saúde mental está relacionada às nossas emoções, aos nossos pensamentos, às nossas formas de comunicação, como nós encaramos, principalmente críticas. Nós somos criticados o tempo todo, estamos naquele momento que as redes sociais têm um impacto também, precisamos ser aceitos, né? E quando eu falo precisamos, generalizando mesmo, porque em algum momento nós vamos nos deparar com alguma crítica que para nós pode não ser bem-vinda, e isso pode ser também um fator de impacto à nossa saúde mental. Também está relacionada às questões de aprendizagem, resiliência e autoestima. A autoestima muito relacionada também a questões estéticas, a questões profissionais. Nós temos pessoas que têm uma dedicação intensa no seu trabalho, e quando tem algum tipo de resultado negativo, vai sofrer impacto também na saúde mental. Então, continuando aqui essa definição de saúde mental, nós temos que ter a percepção de que ela também é fundamental para os relacionamentos, para o bem-estar pessoal e emocional, e contribui para a comunidade ou a sociedade. Um outro impacto que a saúde mental pode sofrer são aqueles estímulos repentinos que podem nos deixar em quadros depressivos, ansiosos. Nós tivemos agora na pandemia pessoas que, por exemplo, perderam muitos familiares. Eu, como exemplo, eu gosto de trazer os exemplos porque foram coisas assim inexplicáveis que aconteceram nesse último ano na minha família, mas para vocês terem uma ideia, só para a pandemia eu perdi 6 familiares e mais um grande amigo no intervalo de 7 meses. Então, era uma perda a cada mês. É quase que impossível não se ter um impacto na saúde mental quando a gente tem que tratar dessas questões que envolvem a perda, a dor, a angústia, os pensamentos de que já que aconteceu com tantas pessoas da mesma família, como é que o restante da família vai se comportar se tiverem expostos ao vírus. Nós temos algumas situações também em relação à preparação para determinadas situações, como um concurso público que a pessoa está muito interessada em ser aprovada. Todas essas questões impactam de alguma forma a nossa saúde mental. O que acontece é que nós temos situações que, com o passar do tempo, vão sendo meio que eliminadas, e nós temos algumas situações, algumas condições que persistem durante um prazo maior.
quando essas situações persistem, é que nós temos o desenvolvimento da doença mental. E aí as doenças mentais podem ser definidas como condições de saúde que envolvem mudanças na emoção, pensamento ou comportamento ou uma combinação delas. Estão associadas à angústia profunda, não uma angústia que nós apresentemos quando a gente está em alguma situação de estímulo, né? Mas sim uma angústia que persiste por semanas, por meses. Também problemas de funcionamento em atividades sociais, de trabalho ou familiares, e que vão impactar diretamente no relacionamento dessa pessoa com outras pessoas, com as suas rotinas, com os seus familiares, e que vão desenvolver quadros preocupantes, como a depressão. Como eu falei inicialmente, existem níveis relacionados à depressão que pode culminar em uma situação tipo suicídio, certo? Recentemente, aqui no município em que eu fico, nós tivemos a situação de um jovem, duas situações em uma mesma semana, as que foram relatadas nas mídias. Então, nosso papel enquanto profissional de saúde é fazer o acompanhamento das pessoas que nos procuram, que estão desenvolvendo alguns quadros de perturbação da saúde mental, para que nós possamos melhorar essas condições de saúde e fazer com que a pessoa retome a sua vida com normalidade. Sobre a saúde mental, envolve um funcionamento nas atividades diárias, resultando em atividades produtivas, no trabalho, na escola e no cuidado, né? Quando a saúde mental está equilibrada, faz com que nós tenhamos desempenhos satisfatórios, pelo menos para nós, em determinadas situações, principalmente no trabalho, no lar, nos sonhos, né? Em adquirir determinados sonhos, em realizar determinados sonhos. Nós conseguimos ter relacionamentos saudáveis, conseguimos, por exemplo, algo que tem sido falado muito, identificar um relacionamento abusivo e se afastar desse tipo de relacionamento. E quando a gente fala relacionamento abusivo, não estamos falando somente de um relacionamento conjugal, mas podemos falar de relações profissionais, relações familiares, que também podem estar relacionadas a algum tipo de abuso. Então, no equilíbrio da saúde mental, nós conseguimos identificar essas situações e conseguimos nos afastar delas, ou pelo menos ter uma atitude mais resolutiva em relação a essas situações, seja de confronto, ou seja de afastamento mesmo. E nós temos a capacidade de se adaptar à mudança e lidar com a adversidade. Quando há um desequilíbrio, nós perdemos a possibilidade ou a funcionalidade de resolver algumas situações e nós devemos estar atentos para isso. E aí eu falo não só em relação aos pacientes, em relação a nós, em relação aos familiares, nós devemos ter um olhar diferenciado, principalmente para as pessoas que nos cercam, porque nós também podemos ser identificadores do surgimento de perturbações na saúde mental. Nós vamos falar da saúde mental propriamente dita. Algumas doenças mentais nós não vamos trazer aqui nesse momento, porque são doenças que demandam um tratamento muito específico, com medicamentos sujeitos a controle especial, por exemplo, esquizofrenia, né? Algumas fobias. Então, nós vamos trabalhar quase que totalmente com o estresse, ansiedade, depressão e insônia, certo? Falando um pouco sobre a doença mental, para a gente ter ideia de como existe a necessidade de cuidar da saúde mental para que não se chegue a esse estágio, em cada 5 adultos dos Estados Unidos experimentam alguma forma de doença mental. Aqui no Brasil, nós tivemos um crescimento de 18% aproximadamente para 25% de jovens que desenvolveram quadros depressivos durante a pandemia. 1 em cada 24
pessoas têm uma doença mental grave aqui no Brasil. São números muito expressivos. Isso quer dizer que nós temos um adoecimento mental intenso e que precisa ser cuidado. E é nosso papel aqui. 1 em cada 12 tem um transtorno de uso de substância diagnosticável, que poderia ser tratado com acompanhamento de profissionais de saúde, numa equipe multidisciplinar de preferência, que trate o ser humano como um ser global, que deve ser cuidado em vários níveis, né? Nós sabemos que a saúde é conceituada hoje como um bem-estar físico, mental, social, e por esse motivo a pessoa também precisa ser cuidada em todas essas esferas para que se tenha aí uma melhoria da saúde, ou pelo menos a manutenção da saúde. Já vou trazer um exemplo para a gente de algo que talvez alguns não conheçam. Nós temos uma espécie chamada Citrus aurantium, que é um tipo de laranja, tá? Eu vou trazer de vez em quando uma espécie aqui para a gente não deixar logo tudo para o final e a gente poder ir discutindo aqui algumas estratégias terapêuticas dentro da fitoterapia que podem ser utilizadas para a saúde mental. Citrus aurantium, a sua utilização como auxiliar no alívio da ansiedade e insônia leves. Isso é muito bacana, porque a gente tem aí uma espécie que é muito relacionada a processo de emagrecimento, a algumas outras situações, aceleração do metabolismo, ela é muito falada no emagrecimento, né? Periodicamente eu faço um curso de fitoterapia aplicada ao emagrecimento e tem a Citrus aurantium, tem outras espécies do gênero Citrus que também são utilizadas para o emagrecimento, mas a Citrus aurantium em especial possui comprovação para o uso no alívio da ansiedade e da insônia, podendo ser preparada tanto sob a forma de chá, quanto utilizada sob a forma de cápsulas ou alguma outra forma farmacêutica que seja adequada ao paciente. Porque nós sabemos que nós vamos nos deparar com situações de pessoas que não conseguem deglutir uma cápsula, não conseguem deglutir um comprimido. Algumas pessoas dentro da fitoterapia optam pela utilização dos chás, se sentem mais seguras em utilizar os chás. Eu já tive situações assim de não conseguir interferir de jeito nenhum na forma de tratamento do paciente, porque da paciente era uma pessoa, uma mulher, né? Porque ela dizia que ela não confiava em cápsula feita de planta, que ela confiava era no chá, que o chá é que tinha efeito nela, e aí eu fiz o tratamento dela todo à base de chá, e não era um tratamento muito fácil de conduzir. Então, para que a gente já tenha uma ideia de como as plantas e os fitoterápicos podem ser utilizados, nós temos o Citrus aurantium, que pode ser utilizado para ansiedade. E aqui eu trago para vocês um quadrinho que tem um print do formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira, que é um dos documentos oficiais que contém essas evidências científicas, que trazem informações importantes, principalmente para quem está começando, a respeito das indicações, de contraindicações, de formas de preparo, né? Para quem não tem muita afinidade com preparo de chás, e esse formulário ele já traz a receitinha da quantidade que deve ser preparada, da forma de preparo. Então, é muito bacana utilizar esse formulário. O outro documento que também tem evidências, agora tem uma organização mais próxima de uma bula de medicamento, é o memento fitoterápico. Nós temos esses documentos que podem ser utilizados para se criar aí várias estratégias terapêuticas para nossos pacientes, certo? Então, aqui, um tipo de laranja que pode ser utilizada para ansiedade. Nosso primeiro ponto, estamos agora, até o momento, fazendo uma leve introdução. Alguém tem alguma dúvida em relação ao que nós falamos até agora?
Pode fazer qualquer tipo de questionamento. Se não tiverem, a gente prossegue aqui. Tudo ok? Vamos lá, pessoal. Oi, tá Interage. ok aqui. Como? Eu falei que tá por aqui, tá tudo ok. Ah, tá Essa bom. laranja não seria a mesma do Morosil, não, né? Não, não. Aquela que é usada para emagrecimento, mas é outro tipo, né? É outro tipo. A laranja do Morosil, eu não vou lembrar a espécie dela, mas ela é uma laranja que tem a polpa avermelhada. Eu não vou lembrar o nome. Isso. Tem uma polpa avermelhada e ela tem algumas aplicações de redução de gordura localizada, de redução de medidas, tem esse efeito também. Toda laranja tem esse efeito no metabolismo, ele tem um efeito de aceleração de metabolismo. Mas a morosil é outra Uhum. espécie. Não, Essa, essa eu não conhecia mesmo. Essa daí. essa cítrus, Essa... desculpa, pode falar, Adriana. Não, eu estava comentando só que essa amarga, né? Laranja amarga, aí, eu não conhecia. Essa eu não conhecia. E ela não é recente, não. Ela já tem algum tempo, já foi utilizada no processo de emagrecimento, mas vão surgindo outras espécies, vão sendo apresentados outros estudos. A fitoterapia, graças a Deus, é uma área que tem estudos sendo conduzidos aí para várias finalidades. Então, vão surgindo outros, e aí esses outros vão aparecendo, se destacando mais, mas nós temos aí essa citrus que é bem bacana. Deixa eu ver aqui, Fernanda colocou que está tudo ok aqui no chat. Então, nosso primeiro ponto vai ser a contextualização da fitoterapia e da saúde mental. Nós vamos falar rapidamente um pouquinho sobre história. Eu sei que vocês já têm aí esses conhecimentos, mas não tem como falar de fitoterapia sem falar um pouquinho da história. Importante que a gente relembre aqui, então, que a fitoterapia ela veio caminhando com a evolução do ser humano. Existem relatos de antigas civilizações que já utilizavam, relatos pré-históricos da utilização de espécies alucinógenas, por exemplo. Foram os primeiros recursos que o ser humano encontrou para o tratamento dos seus males, para o tratamento das suas doenças, principalmente com conhecimentos obtidos através da observação de como os animais utilizavam essas espécies vegetais, né? E como o reino vegetal é um reino que é muito abundante, também era uma forma mais fácil do ser humano primitivo, do ser humano lá na pré-história, conseguir fazer aí, criar o seu memento terapêutico para o tratamento das suas doenças. Esse conhecimento foi sendo transmitido de geração em geração, e nós temos hoje uma fitoterapia popular que é muito rica, que nós nunca deixamos de aprender, sempre que a gente vai em alguma comunidade ou que a gente faz algum levantamento etnofarmacológico, que é a forma como as comunidades utilizam as plantas medicinais, a gente vai aprendendo cada vez mais. Por exemplo, o boldo. O boldo, que é uma espécie que é muito utilizada pela comunidade, eu tive conhecimento de que a população fazia uso do boldo no combate dos sintomas da ressaca, num levantamento etnofarmacológico feito há muitos anos atrás, mas que foi através do relato daquela comunidade que fazia o uso do boldo para essa finalidade. Então, ainda hoje, a gente consegue descobrir finalidades terapêuticas das espécies que estão relacionadas à fitoterapia tradicional. Naquele momento de desenvolvimento desse arsenal terapêutico tão rico, o ser humano conseguiu criar um sistema rudimentar para a classificação dessas plantas, distinguindo-as, então, em plantas medicinais, plantas alimentícias e plantas tóxicas, e foi a partir daí que a gente tem o desenvolvimento da fitoterapia como nós conhecemos hoje. Eu acho muito bacana trazer essas informações, porque a gente sempre precisa lembrar que essas figuras ilustres que estão aqui, que são conhecidas de várias profissionais de saúde, eles criaram
informações no momento em que não se tinham recursos para o desenvolvimento dessas informações, pelo menos não os recursos que nós temos hoje. Hoje é mais cômodo a gente pegar uma espécie vegetal que tenha relatos de utilização pela comunidade, fazer uma preparação da amostra, aplicar no HPLC e aguardar para ver quais são os picos dos metabólitos secundários que essa espécie tem e os possíveis efeitos terapêuticos que podem estar associados a esses metabólitos secundários, a essas substâncias químicas que estão presentes nesses vegetais. Mas naquela época do desenvolvimento da fitoterapia, não existiam esses recursos, então existe muito valor nas informações que foram obtidas naquele momento, que foram relatadas naquele momento, porque muitas informações daquela época foram comprovadas cientificamente. Então, nós temos, por exemplo, a representatividade de Hipócrates, que é o pai da medicina, que desenvolveu um livro identificado como História Médica, que descrevia a utilização medicinal de 400 espécies, 400 plantas, dentre elas o alecrim e a sálvia, com usos que são comprovados na atualidade. Então, o alecrim, como um excelente antisséptico, tem atividade antimicrobiana naquela época, né? Não tinha essa pegada aí do antimicrobiano, mas o alecrim, como antisséptico, né, já era relatado. Theophrastus é outra figura ilustre, que é o pai da botânica. A ele está relacionada a uma obra chamada Historia Plantarum, que descrevia também o uso medicinal das espécies vegetais e a produção de perfumes, né? Que também é uma coisa fantástica, né? Produção de perfumes. Nós temos Galeno aí no desenvolvimento da farmácia magistral, o pai da farmácia galênica, que tinha também uma obra De Simplicissimus que detalhava a utilização das plantas, as formas de preparo dos medicamentos, por isso que ele é considerado o pai da farmácia magistral, que é o que nós conhecemos hoje como farmácia de manipulação, e nesse detalhamento é que se tem hoje todo o arsenal de elaboração e produção de formas farmacêuticas que estão disponíveis aí no mercado. E associava as plantas com as formas de preparo e seus efeitos curativos. Uma outra figura ilustre é Linnaeus, que é o responsável pela identificação e pelo sistema taxonômico de identificação das espécies vegetais, como nós conhecemos até hoje, e aqui algumas figuras mais atuais, que temos Ceturna, que fez o isolamento da morfina, da Papaver somniferum, Pelletier, o isolamento da estricnina, que nós já chegamos numa época mais química mesmo, da necessidade de identificação dos compostos químicos. E tem um outro também, que tem uma ambiguidade aí em quem foi, que foi o pai da criatura aqui, mas que tem o isolamento da atropina, e nós temos finalmente o desenvolvimento do AS a partir do ácido salicílico que estava presente na espécie Salix alba. Então, essa linha do tempo é para nos mostrar a evolução da fitoterapia desde lá do tempo de Hipócrates, quando a fitoterapia era uma prática terapêutica usualmente utilizada pelos profissionais de saúde para o tratamento das doenças, até o momento atual, que nós temos a descoberta de várias substâncias químicas que têm o potencial farmacológico para o tratamento de doenças, né? Nós temos hoje uma espécie que é muito estudada, que vocês devem conhecer, com certeza, que é a cúrcuma. A cúrcuma, hoje, ela possui estudos que relatam várias possibilidades terapêuticas, fazendo com que ela se torne, um futuro bem próximo,
uma grande fonte de desenvolvimento de fármacos para o tratamento de doenças. E aí nós envolvemos questões que vão desde o potencial anti-inflamatório da cúrcuma mesmo, até o potencial ansiolítico que ela possui, até a possível identificação de compostos antitumorais, que os estudos já estão sendo conduzidos, já estão sendo realizados para a identificação desses compostos, tá? Isso aí é muito bacana. Um ponto aqui importante para que nós entendamos que nós também precisamos desmistificar algumas informações é que o conhecimento sobre o poder curativo das plantas não pode mais ser considerado como um conhecimento de tradição baseado só em questões tradicionais passadas de pais para filhos, mas como ciência que vem sendo estudada, aperfeiçoada e aplicada por diversas culturas ao longo dos tempos. Eu ainda hoje ouço as pessoas falarem algumas frases relacionadas à fitoterapia que me deixam preocupadas, porque nós estamos em pleno século XXI e nós não podemos, quer dizer, nós não, né? Eu não consigo entender como é que nós temos ainda pessoas que estão na saúde e que não conseguem ter a compreensão de que existem evidências científicas que comprovam a utilização das espécies medicinais. Então, eu ouço algumas coisas do tipo, não sei se vocês já ouviram, diz aí para mim se vocês já ouviram. A planta medicinal e o fitoterápico demoram mais tempo de fazer efeito do que os medicamentos convencionais. Já ouviram? Então, vamos fazer assim, toma um chá de sene e vê se ele vai demorar 15 dias para poder fazer efeito, porque tem uma história dos 15 dias também, né? Que as plantas, os chás, demoram 15 dias para fazer efeito. O sene é uma espécie que é utilizada como laxativo, e devido à sua composição química, ele é o fitoquímico responsável pelo efeito terapêutico é da classe das antraquinonas, só que no sene ele tem um núcleo duplo, né? São classificados como diantronas. Isso faz com que o sene tenha um efeito muito robusto, digamos assim. Então, quem consome o sene vai ter uma diarreia, dependendo da quantidade que consuma, uma diarreia explosiva, com meteorismo, com gases, com cólicas intestinais, o que não é muito bacana, né? Então, minha resposta nessas situações está sempre relacionada a trazer um exemplo de uma espécie que tenha uma atividade assim bem evidente e que a maioria da população utiliza. Outro caso é o boldo. Eu também falo, então tá certo. Então, você está sentindo incômodo, né, no fígado, estômago, como as pessoas de uma forma geral falam, mas então você toma o chá de boldo e aí você espera os 15 dias para poder fazer efeito. E a gente sabe que não é, porque os relatos trazem a informação de que logo depois do consumo do chá do boldo, as pessoas já começam a ter um efeito benéfico de melhoria aí desse desconforto que desenvolvem. Então, nessas situações, eu sempre trago essa resposta. Já que nós estamos falando de saúde mental, nós temos algumas situações, então, que nós precisamos pontuar. Existem fitoterápicos que realmente, por eles terem uma ação efetiva na neurotransmissão, e se eu estiver falando alguma coisa aqui que seja necessário explicar, vocês podem pedir aí. Então, como vai agir na neurotransmissão, exatamente como os medicamentos alopáticos convencionais, eles também vão precisar do mesmo tempo que esses outros medicamentos para atingir os seus picos plasmáticos máximos e, assim, causar o efeito terapêutico 100% desejado, tá? Então, por exemplo, desculpa, antidepressivo, vou dar um monte de spoiler aqui agora. Antidepressivo, hipérico perforatum, já ouviram falar? Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele no momento específico, é só um spoilerzinho aqui. Hipérico perforatum, já ouviram falar? Não.
Não? É a erva de São João, não é? Isso, erva de São João. O hipérico perforatum, ele é o grande antidepressivo que está descrito na literatura oficial, com trabalhos robustos que comprovam o seu mecanismo de ação, os seus efeitos terapêuticos. Existem estudos que já foram realizados fazendo comparação do hipérico com fluoxetina, com amitriptilina, com outros antidepressivos, inclusive de classes diferentes, e foi verificado que o hipérico possui efeito semelhante a esses medicamentos, tá? Qual é o problema? A fluoxetina, ela também precisa de um tempo para poder atingir o seu efeito máximo, então, por causa da necessidade da sua ação na neurotransmissão, então o hipérico também vai ter essa necessidade de um tempo para se chegar ao efeito máximo. E é isso que nós precisamos entender para que nós tenhamos até segurança no momento de manter um tratamento, tá? Vou trazer uma experiência para vocês. O paciente, atualmente, ele chega para a gente já dizendo que ele está com ansiedade, que ele está com depressão, e ele já vem com a pesquisa do Google pronta, tá? Então, doutor Google, em algumas situações, é mais confiável do que a gente que está ali cara a cara com ele. Então, a gente também tem que ter a segurança para poder dizer, não, olha, você fez a pesquisa no Google, mas o que eu tenho aqui é um documento oficial, é uma informação oficial, e o melhor para você é tal tratamento, certo? Mas a gente vai conversando aqui com o passar do tempo. Finalizando aqui um pouquinho dessa parte de conceituação e história da fitoterapia, a fitoterapia é a utilização de plantas ou medicamentos fitoterápicos por uso interno ou externo para prevenção, tratamento e cura de doenças. Nós temos algumas espécies que são utilizadas para a prevenção de determinados cânceres, por exemplo, e vocês devem conhecer, mas eu vou trazer aqui para vocês. Nós temos o tomate, né, que tem o licopeno, que possui estudos de comprovação de prevenção de câncer de próstata, por exemplo, e alguns outros tipos de câncer que foram sendo realizados estudos depois. Nós temos o vinho tinto, que é muito conhecido, que tem o efeito preventivo do desenvolvimento de doenças cardiovasculares e algumas outras doenças degenerativas. Então, na fitoterapia, nós temos a possibilidade de trabalhar também com a prevenção, certo? Essa pegada da prevenção está muito relacionada à nutracêutica, que é essa associação aí do uso das espécies medicinais dentro da nutrição, para poder ter esses efeitos preventivos ou de tratamento de doenças, que é uma ciência belíssima que todo mundo deveria conhecer. Na fitoterapia, nós podemos utilizar como estratégias terapêuticas 4 possibilidades: plantas medicinais, drogas vegetais, produtos tradicionais fitoterápicos e medicamentos fitoterápicos. Nós vamos falar detalhadamente deles daqui a pouco. E um ponto de atenção para todos nós é que o termo fitoterapia vem de phyton, que é planta, e terapia, que é tratamento. Por esse motivo, o medicamento fitoterápico é definido como produto tecnicamente elaborado a partir de matéria-prima vegetal exclusivamente, sem a associação de nenhuma substância isolada. O que isso quer dizer, Carol? É que, sabe aqueles polivitamínicos que geralmente estão associados a um fitoterápico, como, por exemplo, o ginseng? Vocês conhecem esse tipo de produto? Fala aí para mim, por favor, se vocês conhecem. Sim, conheço. Já vi muita propaganda. Isso. Então, aqueles polivitamínicos não são fitoterápicos, não são medicamentos fitoterápicos, porque a definição do medicamento, de acordo com a Anvisa, é que ele não pode ter nenhuma substância isolada.
mesmo que essa substância isolada tenha origem vegetal, como, por exemplo, a cafeína. Então, se eu tenho ali uma espécie vegetal e eu associo a uma substância isolada, eu não tenho mais um medicamento fitoterápico, eu tenho um medicamento que pode ser classificado como específico, tem as classificações lá na Anvisa, né? Mas como fitoterápico, não. Aí vocês podem perguntar, isso quer dizer que eu não posso utilizar? Se eu estiver lá prescrevendo, se eu estiver indicando, eu não posso fazer essa prescrição, não posso fazer essa indicação? Claro que pode. Pode sim, mas é importante que tenhamos o conhecimento de que, a partir do momento que a gente inclui uma vitamina C, uma vitamina E, uma vitamina A, cafeína, o zinco, que foi muito utilizado agora no momento da pandemia, a gente deixou de ter um medicamento fitoterápico e a gente passa a ter um medicamento específico, por exemplo. Vamos falar aqui dessas possibilidades de uso dentro da fitoterapia. Eu falei que existem pacientes que eles batem o pé, que só vão utilizar chá, e também remédios caseiros, formas de preparo caseiro, e isso realmente acontece. Então, é necessário que a gente, na fitoterapia, também tenha conhecimento dessas formas de preparo que a população tem relacionada à sua fitoterapia tradicional, para que a gente possa, pelo menos, fazer a orientação da forma correta de preparo, da quantidade necessária da espécie que deve ser colocada para aquele preparo. Porque se a gente for verificar uma formulação de chá que está estabelecida num documento oficial, a gente vai ver que a quantidade de planta que deve ser utilizada é de 1 a, no máximo, 5 gramas. Isso quer dizer que é uma colherinha, né? É uma quantidade muito pequena. Nós pegamos pacientes que estão acostumados a fazer aquele tipo de chá que fica bem colorido, com a coloração intensa, porque eles associam a coloração à força, à concentração daquele chá. Então, nós também temos que ter conhecimento para poder ir trabalhando essas informações a respeito do uso do chá. E vocês vão se deparar com essa situação. Gente, cerca de 50% a 60% das pessoas que optam pela fitoterapia gostam de um chá, vão querer fazer um chá. Então, a gente precisa ter essas informações. Quais são as estratégias que nós podemos utilizar na fitoterapia? A planta medicinal, que é aquela que é cultivada nos quintais das casas ou em hortas medicinais, hortas comunitárias, e que são utilizadas logo após a sua colheita, são as plantas in natura e realmente devem ser utilizadas logo após a sua colheita, não devem ser armazenadas em geladeira, nem durante muito tempo, porque as plantas medicinais possuem efeito terapêutico devido a substâncias químicas que estão presentes nas suas células, e depois de um tempo de coletada, começam a ocorrer reações enzimáticas que vão degradar essas substâncias químicas e, consequentemente, quem for utilizar essa planta depois de um tempo não vai ter mais o efeito terapêutico. Essas plantas possuem uma quantidade de água muito grande, chegando em algumas espécies a 70%. Essa água é favorecedora de reações de degradação, então, por esse motivo, é necessário utilizar como estratégia de estabilização a secagem das plantas para que ela possa ficar disponível no mercado por mais tempo, de forma segura, já que ela vai ter uma estabilidade química e uma estabilidade microbiológica, e dessa forma nós encontramos no mercado a droga vegetal, que é essa segunda figura que está aqui, geralmente comercializada nesses sacos plásticos transparentes, com um rótulo que deve ter algumas informações obrigatórias para que ela seja utilizada com finalidade medicinal, como, por exemplo, o nome científico. É através do nome científico que nós identificamos as espécies vegetais, porque nós temos em regiões diferentes o mesmo nome
no mesmo nome popular, sendo aplicada a espécies diferentes que geralmente não têm o mesmo efeito terapêutico. Só para poder ilustrar aqui para vocês, para poder a gente fechar aqui essa parte, nós temos, por exemplo, o boldo que nós falamos, que tem relatos de associação do nome boldo a mais de 30 espécies medicinais, ou 30 espécies vegetais. Nós temos a cidreira, que só no próprio documento oficial está associada a 3 espécies diferentes. Então, nós não podemos utilizar como identificação apenas o nome popular, nós temos que utilizar o nome científico. Da planta medicinal e da droga vegetal, nós temos a possibilidade de produção do chá, e temos as técnicas de produção desse chá associadas à parte da planta utilizada, que é outra informação importante para que nós tenhamos o efeito terapêutico. Vou trazer um exemplo para vocês. Maracujá. Todo mundo já ouviu falar de maracujá, com certeza, até porque é um alimento que é muito aceito. O maracujá ele tem uma atividade ansiolítica, tanto que o medicamento fitoterápico mais comercializado em 2020 foi um medicamento à base de maracujá, que é conhecido aí, né, no meio como passiflora. Passiflora é o nome científico, né? Qual é a parte do maracujá que tem efeito ansiolítico? Alguém pode me dizer? As folhas. As folhas. Porém, as folhas. As folhas, exatamente, Adriana. Porém, nós ainda temos muitas pessoas que dizem que tem o efeito calmante associado à utilização da polpa. Mas o efeito ansiolítico está relacionado a substâncias químicas que estão presentes na folha. Então, a parte da planta, ela é uma informação importante para o preparo desses chás, consequentemente, para a obtenção do efeito terapêutico. De acordo com a parte da planta, o chá pode ser preparado sob a forma de infusão, decocção e maceração. Só para poder relembrar rapidamente, infusão é aquela forma de preparo em que não há fervura da planta. Você coloca a parte da planta em um recipiente, geralmente uma xícara, e você verte a água fervente sobre essa planta e abafa. As partes que são preparadas por essa forma são aquelas partes mais delicadas, então folhas que têm uma consistência mais fina, flores que têm também uma consistência delicada, algumas cascas de frutos que têm óleos essenciais, né? As outras partes também que têm óleos essenciais que devem ser preservados para a manutenção do efeito terapêutico, porque em altas temperaturas esses óleos vão volatilizar e você vai perder esse conteúdo químico que é importante para que a pessoa tenha aí o efeito desejado. A decocção é quando você pega e ferve tudo junto, e aí nós temos a utilização de cascas mais rígidas, de flores mais carnudas, folhas que são classificadas como coriáceas, que são aquelas que têm um aspecto semelhante à do couro, e nós temos ainda a forma de preparo denominada maceração, que é quando não há aquecimento, você submete a planta ao contato com a água ou algum outro líquido extrator a frio durante um tempo pré-determinado, e aí durante esse contato vai haver a extração, e vai ser utilizada esse líquido como uma forma farmacêutica, uma forma de preparo, né? Um grande exemplo de preparo dessa forma é o alho. O alho possui substâncias que, se forem submetidas a qualquer tipo de aquecimento, vão degradar e o alho não vai ter mais o efeito terapêutico de combate a colesterol, o efeito antibiótico do alho, que é evidenciado cientificamente, e o alho não pode ser fervido. Existem alguns preparados aí à base de alho, principalmente quando a pessoa está gripada, que ferve o alho com cebola, com algumas outras plantas. Isso não deve ser feito porque você perde todos os componentes fitoquímicos do alho. Nós temos também a possibilidade de utilizar
Nós temos a possibilidade de utilização dessas drogas vegetais para o preparo dos produtos tradicionais. Esse é outro ponto de atenção. A gente vai se deparar com pacientes ou clientes que fazem uso desses produtos mais tradicionais. Esse que está aqui apresentado é um produto identificado como água inglesa, que é preparado a partir de quina e de vinho, e é muito utilizado por mulheres no pós-parto, segundo elas, para limpar os restos do parto. Na realidade, ele tem um efeito depurativo, e por isso que é utilizado, mas existem outros produtos tradicionais que são à base de plantas medicinais e que também são muito utilizados. E a partir dessa droga vegetal, nós temos também a possibilidade de preparação do medicamento fitoterápico, que é aquele produto que é elaborado tecnicamente somente com matéria-prima vegetal. Então, todas essas estratégias terapêuticas podem ser utilizadas para o tratamento, prevenção, tratamento e cura de doenças, apesar da população nos procurar para a cura mesmo, né, tratamento e cura, mas nós temos essas estratégias terapêuticas aqui a nosso dispor. Em relação à saúde mental, vamos falar de alguns quadros que podem acometer as pessoas, inclusive nós mesmos. Eu recentemente tive algumas crises de ansiedade, relacionadas não só a questões familiares, que envolviam a perda de pessoas para doenças, mas também no ambiente de trabalho em que eu estava. Eu estava como docente de instituição aqui no Instituto e também estava no hospital, né, num momento assim, bem preocupante, que foi o início do ano. Então, eu desenvolvi crise de ansiedade, tive que parar para me cuidar, né? Tive que sair do hospital porque era o grande gatilho, era o grande estímulo da ocorrência dessas crises de ansiedade, bem características, com taquicardia, com uma insônia intensa, né? Falta de apetite, e a gente tem que ter cuidado com a saúde mental dos outros e a nossa também, para poder a gente se manter estável aí no mundo. Vamos falar um pouco sobre a depressão, que é um transtorno afetivo que se caracteriza por uma tristeza intensa e de longa duração. É importante a gente diferenciar a depressão, que pode ser estimulada por situações da vida, a perda de uma pessoa, a perda do emprego, não ter dinheiro para pagar as contas. Todas essas situações podem ser estímulos para o desenvolvimento de quadros depressivos, e a grande diferença entre esse tipo de depressão que está associada a esse tipo de estímulo cotidiano e da depressão instalada como um problema que realmente precisa de um acompanhamento, é a duração desse quadro. Segundo os dados encontrados, aproximadamente 350 milhões de pessoas são atingidas por diferentes tipos de depressão em todo o mundo. É considerada a doença do século, as projeções são alarmantes em relação à depressão. A depressão associada à tristeza profunda, ao isolamento social que ela causa, tem uma relação direta com a possibilidade de suicídio. É o primeiro item que está associado ao suicídio e pode ser identificada como aquela situação em que a pessoa passa mais de 2 semanas em sofrimento, caminhando para um estado de profundo vazio e comportamentos destrutivos. 2 semanas é o tempo em que nós temos ou a redução da depressão estimulada por fatores externos, ou nós temos realmente a observação de que a depressão está instalada e ela precisa de um tratamento e um acompanhamento por profissionais de saúde. Possui alta prevalência, cometendo cerca de 3 a 5% da população em geral, 5 a 10% na população clínica de pacientes de ambulatório e 9 a 16% de pacientes internados. Nós podemos olhar esses percentuais de forma fria, mas nós temos que entender que estamos num crescimento exponencial aí da depressão e nós precisamos ter cuidado com o desenvolvimento desse quadro.
alguns sintomas importantes e que são relatados pelos pacientes no momento do atendimento, da consulta, estão envolvidos com modificações no sono. A insônia, nós vamos falar daqui a pouco, é mais um spoiler, ela pode ser caracterizada tanto como pela ausência do sono, como pela dificuldade em pegar no sono. A pessoa deita, mas demora horas para poder conseguir chegar ao sono, ou a pessoa pega no sono e acorda após poucas horas de sono e não consegue mais restituir esse sono. Então, a insônia, ela possui também aí uma classificação que tem que ser olhada com cuidado. Na fala, é um outro ponto também, a pessoa pode desenvolver algumas alterações da fala, nas capacidades de pensamento, incluindo os pensamentos ruins, né? Os pensamentos negativos que a pessoa desenvolve em relação a todas as situações. A gente sempre conhece aquela pessoa que antes de qualquer coisa acontecer já diz que aquilo não vai dar certo, né? Coloca 1000 empecilhos para poder fazer determinadas coisas, porque já tem uma percepção anteriormente formada de que não vai dar certo. Então, esses são pontos de atenção que a gente precisa ter. Vai ter também algum tipo de impacto na memória, no raciocínio lógico, na organização emocional e em outras coisas, tá? Então, é necessário que a gente fique atento para o que o paciente nos relata no momento da anamnese, para que a gente identifique quais são aqueles pontos de atenção associados ao real motivo que fez com que ele nos procurasse. Às vezes o paciente chega dizendo que está com depressão. Quando a gente faz a anamnese, a gente descobre que existe alguma situação que pode ser potencializadora daquele quadro. Então, a gente faz aí uma indicação, mas também um acompanhamento próximo para ver se não vai haver uma regressão natural desse quadro, tá? Como também chegam algumas situações de um paciente com uma depressão, que está fazendo uso de um medicamento sujeito a controle especial, que quer fazer uma substituição ou uma associação. Também é necessário que a gente entre em contato com o profissional prescritor para que possa se falar com esse profissional e se chegar aí a uma possibilidade de melhoria das condições de saúde desse paciente. Como resultado aí desse processo depressivo, independente da depressão ser essa que vai passar e a outra que está instalada, o dia a dia da pessoa fica comprometido, já que existe uma interferência direta no desenvolvimento das suas atividades diárias, como trabalhar, estudar, comer, dormir e realizar outras atividades comuns ao cotidiano. Existem algumas situações que a pessoa chega e relata assim para a gente: eu estou me sentindo muito mal, mas minha mãe está dizendo que é preguiça, é desculpa para não fazer as coisas, é desculpa para não estudar. Esse é um outro ponto de atenção que nós devemos ter um olhar diferenciado, porque em algumas situações a gente vai ver familiares não acreditando que o quadro que a pessoa apresenta é um quadro sério, certo? Então, existem várias situações que envolvem aí as questões de saúde mental que nós precisamos ter cuidado. Trazendo aqui uma possibilidade de espécie vegetal para o tratamento da depressão. Só um ponto de atenção aqui, pessoal, só para poder ajustar aqui a informação com vocês. Todas as informações que eu vou trazer estão baseadas em evidências científicas e estão descritas no formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira. Ele tem algumas edições, eu usei a edição que tem maior detalhamento de informações, e também no memento fitoterápico da Farmacopeia Brasileira. Vocês podem encontrar na internet, é só fazer, se é que vocês já não têm, né? Porque todo mundo aqui gosta da fitoterapia, então é possível que vocês já tenham esses documentos, mas para quem não tem, é o formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira e o memento fitoterápico. Foram os documentos que foram utilizados para trazer essas informações aqui para vocês. Só tem uma espécie que eu utilizei, uma monografia que está disponível no Ministério da Saúde, e no momento que chegar essa espécie eu vou falar qual foi ela, tá?
Então, um exemplo de espécie que pode ser utilizada para a depressão, com a evidência de sua possível utilização, é identificada cientificamente como Actaia racemosa ou Simicifuga racemosa. O nome popular é Simicifuga, e lá no documento oficial, que é o memento fitoterápico, ela tem como indicações alívio dos sintomas do climatério, como rubor, fogachos, transpiração excessiva, palpitações, alterações do humor, ansiedade e depressão. Então, a simicifuga é uma estratégia terapêutica aí que vocês podem utilizar para ansiedade, para depressão e para todos os sintomas da menopausa, que também impactam na rotina das pessoas e também podem causar quadros de ansiedade, já que a pessoa passa a ter um funcionamento diferente do seu organismo, passa a ter uma resposta diferente a algumas situações, e isso pode impactar na saúde mental. A simicifuga tem 2 pontos de atenção. Primeiro, que ela é uma das espécies que tem obrigatoriedade de prescrição médica. Apesar da população conseguir adquirir normalmente no mercado, é bom que a gente coloque aqui que existem essas espécies que têm obrigatoriedade de prescrição médica. É importante que a gente tenha cuidado, principalmente no momento de fazer algum tipo de indicação ou acompanhamento do paciente, se ele estiver fazendo uso de automedicação dessas espécies, tá? A simicifuga, ela não é usualmente encontrada sob a forma de droga vegetal nem planta medicinal. Por esse motivo, as formas farmacêuticas que são encontradas nos documentos oficiais são cápsulas e comprimidos, e aí nós podemos ter alguns detalhamentos em relação à matéria-prima que é utilizada para a produção dessas cápsulas e comprimidos, que é algo mais técnico, né, dentro da produção de medicamentos, e eu não vou enfatizar agora. Se alguém